Esperar o pessoal chegar para a gente começar a nossa aula. Esperar o pessoal chegar. Você que está entrando aí, me dá uma ajuda. Me sinaliza se o áudio tá legal. Fala, Vinícius. O áudio tá ok, meu amigo? Beleza, beleza. Se puder compartilhar aí com o pessoal, marcar a galera, já ajuda muito, né? O tempo já está um pouco avançado porque tivemos problemas técnicos, né? Com a questão da página, mas vai dar tudo certo. Beleza? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se puder, Vinícius, compartilha lá comigo. Me marca lá no meu particular. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá. Perfeito. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Deixa eu só marcar aqui. Puder ir marcando o pessoal na live, vai ser bem bacana. A gente começar aqui. Beleza, beleza. Então vamos começar. Vou chamar o pessoal aí para poder participar. Esperar um pouquinho só para a galera poder entrar. Vamos lá. O pessoal tá vindo aí. Vamos que vamos. Perfeito. Você que está chegando aí, hoje a gente vai falar sobre teologia da missão integral, integralidade da missão, tá? É um assunto bacana para a gente poder falar um pouquinho aqui. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, se já foi de seu interesse. Né? Hoje eu vejo que a gente tem uma problemática no meio cristão, né? Que problemática seria essa? Eu promovo a maratona bíblica, né? E com isso eu consegui identificar a dificuldade que os irmãos têm em acompanhar uma leitura bíblica, que dirá, né, se envolverem com assuntos teológicos de forma sadia, né? Ultimamente a galera tem usado a teologia para se atacar, né? Então é um para dizer que a sua teologia acaba sendo melhor do que a do outro. Tá? Mas a teologia da missão integral é uma teologia diferenciada. Diferenciada por quê? Porque é uma teologia da praxis. Ela não é uma teologia, uma cosmovisão que vai tratar de soteriologia e outras coisas. Ela é uma teologia da praxis. A intenção dela é fazer com que você seja capacitado para se mover pelo reino de Deus através dos recursos que o Senhor provê para uma transformação de uma sociedade. Então, desde já, quero fazer uma oração para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Beleza? Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos perdão, ó Pai, por nossos erros, os nossos pecados. Pedimos a Ti, Deus, que Tu venha iluminar Tua palavra em nossos corações e que nesse momento possamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Que nós possamos ser revelados através do Teu Espírito e assim, Senhor, possamos nos capacitar e melhorar como seres humanos e assim possamos caminhar, Senhor, evoluindo na jornada. Assim nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos lá. Teologia da missão integral, tá?
ou eu gosto de chamar de integralidade da missão, porque tem gente que confunde algumas coisas, né, e quer levar o assunto para um viés ideológico, político, partidário e acaba demonizando algo que é bom, algo que é para o bem. Então, teologia da missão integral ou integralidade da missão. A missão integral é uma teologia da praxis. Ela propõe reflexões sobre a ação da igreja como propagadora do evangelho no cotidiano da sociedade em que está inserida, em que está encrustada. Ou seja, é uma teologia que vai fazer com que você consiga comunicar o evangelho na sociedade onde você está inserido, em todas as áreas da sociedade. Então, assim, por que ela é integral? Eu gosto de trabalhar dois conceitos. O primeiro, conceito de integralidade pessoal, seu. Você se entender como agente de Deus todos os dias, todas as horas. Você não é cristão, não é um discípulo de Jesus só no momento que você está no culto, só no momento que você está com os irmãos. Missão, evangelho, é estilo de vida. Essa é uma forma que eu gosto de tratar. Mas ela se dá por quê? Porque você começa a compreender o ser humano como um todo. Então você procura atingir várias esferas desse ser humano. Então a teologia da missão integral, ela propõe você atingir a área social, a área psicológica, a área social, psicológica e espiritual. Isso é compreender o ser humano como um todo. Isso é olhar para todas as esferas. Ou seja, a gente foge da perspectiva do Cristo contemplativo, aquela perspectiva onde a gente acredita que fazer a obra de Deus e adorar a Deus é só estando num templo, num momento de culto, cantando, louvando e adorando. E a gente passa a caminhar com um outro viés, onde Jesus diz: tive fome e não me deste de comer. E quando aconteceu isso? Quando deixaram de fazer por um desses pequeninos. Fazendo assim, a gente consegue entender de que não é só orar, não é só ler a Bíblia, não é só cantar louvores. Deus nos chamou também para poder caminhar e caminhar em ação, certo? A gente precisa cumprir a grande comissão, a gente precisa entender o mandato sociocultural de Gênesis e entender que o reino de Deus é um reino que já veio e ainda vem. Nós iremos gozar do reino de Deus em sua plenitude quando estivermos na glória com o Pai, porém ele é um reino também que se manifesta aqui e a gente precisa manifestar esse reino o máximo possível. E isso vai fazer com que a gente saia do campo contemplativo e passe a caminhar também pelo campo da ação. Então tem uma frase muito interessante de René Padilla, que ele diz o seguinte: evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Porque a missão integral, ela tem por intenção atingir o ser humano em todas as esferas da sociedade. Como é que ela surge? Tá? E eu vou falar aqui de forma bem simples, para ficar fácil para a compreensão dos irmãos. Em 1974, em Lausanne, tá, houve uma conferência com mais ou menos, deixa eu ver aqui a quantidade de pessoas, com mais de 4.000 pessoas discutindo os rumos, tá, da evangelização mundial. Então imagina um lugar, tá, numa conferência, com mais de 4.000 pessoas discutindo, tá, os rumos da evangelização mundial. Então haviam ali vários teólogos, pensadores de todas as nações, tá? De várias nações ali representadas, onde os latino-americanos eles ganharam destaque nessa conferência. E eles levaram propostas teológicas diferentes. Essas propostas teológicas quais eram? Um grupo leva e apresenta a teologia da missão integral, que é essa que a gente acabou de falar, e apresenta a teologia da libertação. Você vai ver muito católico, padres e tal, falando da teologia da libertação. Tá? A teologia da libertação, ela tem um corte liberal e ela flerta, tem sua base no marxismo.
A teologia da missão integral, não. A teologia da missão integral, ela não tem viés marxista. E por que eu estou explicando isso? Por quê? Porque as pessoas, de ouvir falar e não entender do assunto, costumam dizer que a teologia da missão integral é uma teologia esquerdista, é uma teologia marxista, entendeu? E não tem nada a ver. Ela, de vez em quando, talvez cruze algumas coisas porque ela fala de questões sociais. E aí, a teologia da libertação, não. A teologia da libertação é diferente. A teologia da libertação ela já tem base no marxismo, tá? E aí, o que acontece? A teologia da libertação ela foi abraçada por padres católicos e ela foi muito propagada em países que sofriam muita repressão militar, aquele militarismo autoritário e tal. Então, esses países abraçaram essa teologia que foi uma resposta para eles ali. Hoje a gente vê até muitos irmãos cristãos, evangélicos, abraçando a teologia da libertação. Eu, particularmente, não abraço. Eu não comungo do corte liberal, até mesmo porque se flerta com muita coisa, inclusive coisas que eu acredito que sejam erradas. Agora, a teologia da missão integral, ela já vem sem um viés ideológico político partidário, e ela vem com base na Bíblia. Então você vai ver muitos adeptos da teologia da missão integral que tem como base a teologia reformada, por exemplo. Então, a teologia da missão integral, por ela ser uma teologia da praxis, você pode caminhar em qualquer campo e ainda assim ser um praticante da teologia da missão integral. Ou seja, você pode ser um reformado calvinista, que a teologia da missão integral só vai te ajudar a ser um ser humano inserido na sociedade como um agente de transformação. Você pode ser um reformado arminiano e a mesma coisa, tá? Ela trabalha diretamente com a intenção de transformar a sociedade. Então, como a gente repetiu, vou repetir aqui a frase de René Padilla: evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Tá? E aí a gente tenta atingir os homens, as pessoas, né, o ser humano, em todas as suas esferas, né? Trabalhando na área psicológica, social e espiritual. Por isso, a gente vai ver uma coisa que é a seguinte. Nós fomos chamados, vou ler aqui o primeiro versículo bíblico para a gente não demorar muito, de Mateus 5. Nós fomos chamados para ser luz e sal, né? Isso é um assunto batido e às vezes pouco compreendido. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 ao 16, diz assim, ó: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. Nós, como igrejas, fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E o que viria a ser luz? Luz é revelar Deus aos homens. Ser luz é revelar Deus aos homens, através da nossa vida, da nossa atitude, da nossa prática. Ser sal. O sal é aquele que influencia, que traz o sabor, mas ele também conserva. Então nós fomos chamados para ser luz e sal nesse mundo, ou seja, na sociedade, onde nós estamos inseridos, para que haja conservação e para que as pessoas possam ser reveladas por Deus através de nossas vidas. Beleza? Então é isso. Fomos chamados para revelar Deus aos homens, certo? E aí é que fica interessante. Como que a gente revela Deus aos homens? Através das nossas vidas. E aí é o seguinte, nós começamos a pregar sobre um reino estabelecido, propagar o evangelho, certo? A gente veio trazer a boa nova, a boa notícia. E aí a gente começa a falar sobre o reino de Deus. E a gente começa a ser incumbido também de manifestar esse reino de Deus. E aí você vai entender que o reino de Deus, como a palavra afirma, é um reino de justiça. E esse reino de justiça, ele tem seus princípios, ele tem o seu propósito.
E que justiça é essa do reino de Deus? Que justiça é essa que o reino prega? E aí a gente entende que o reino de justiça é um reino de igualdade, é um reino de equidade. E aí, como é que a gente começa a caminhar com esse reino? A gente começa a fazer uma leitura da sociedade e aí a gente começa a se envolver com questões que anteriormente nós não iríamos nos envolver. Como igreja, nós iríamos simplesmente pensar que fomos chamados para fazer culto e orar. Mas como a gente está trabalhando para manifestar um reino que já veio e ainda vem, a gente vai viver a plenitude dele quando estivermos na glória com o Pai, nós iremos promover essa justiça. Então a gente começa a trabalhar para que o pobre seja visto. A gente começa a trabalhar para que a viúva ela também seja alcançada. A gente começa a trabalhar para que o órfão seja alcançado. Para que aqueles que são invisíveis na sociedade, através do reino de Deus, essas pessoas elas comecem a ser enxergadas, certo? E o evangelho chegue na vida delas causando essa transformação. E aí o que acontece? Vai fazer com que você também procure se relacionar com essas pessoas. Porque para você praticar o reino de justiça, para você praticar a boa nova com essas pessoas, você vai precisar saber delas. E para saber delas, você vai precisar caminhar, ver, enxergar. Aí sim você começa a atuar, porque você vai começar a ser luz na situação onde precisa ser mexida. Então, por exemplo, eu trabalho com morador em situação de rua, né? Eu não posso ir lá e dar um prato de comida para ele e achar que ali eu estou resolvendo um problema, porque a minha intenção não é dar um prato de comida para ele. Eu levo o alimento porque sei que sou necessário. Mas a minha intenção é que o evangelho chegue na vida daquela pessoa e transforme a vida daquela pessoa. E para isso eu vou precisar me relacionar com ela, entender os dilemas dela, saber por que ela está ali, para aí então entender se aquele ser humano ali ele precisa ser tratado na área espiritual, na área social ou na área psicológica. Como muitos irmãos hoje não buscam se relacionar, acaba se tendo essa dificuldade. Então a gente leva tudo para o lado da oração, não para o lado da prática. Orar é mais fácil do que meter a mão e fazer o que é preciso fazer. Caminhamos pelas ruas, nos relacionamos com pessoas, aí sim conseguiremos ver a necessidade onde podemos ser luz. Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. A integralidade da missão visa atingir o ser humano como um todo. Com o fim de resgatá-lo por completo, e Deus seja glorificado em todas as áreas: social, psicológica e espiritual. Estabelecer o reino de Deus, tá? É estabelecer o senhorio de Cristo em todas as esferas, em todas as áreas. Então a gente tem que acabar com esse negócio de que Deus é dono do lugar e começar a ocupar esses lugares, para ser luz nesses lugares. Vamos lá para o texto de Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta.
E olha só que legal. Você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. O apóstolo Tiago disse que não adianta de nada os irmãos estarem precisando de comida, de roupa, você dizer para eles aquentai-vos e fartai-vos, como diz o texto, e não prover nada, ou seja, você não sanar aquela necessidade, você não tocar naquela necessidade, não vai ter proveito nenhum e ainda coloca a sua fé sem obras como morta. Mas como você vai saber da necessidade do seu irmão se você não convive e não se relaciona? Olha só que bacana. Por isso, o evangelho ele é relacional e para a gente que caminha na integralidade da missão, a gente precisa estar perto das pessoas, a gente precisa estar junto das pessoas e agir dentro daquilo que a gente viu como necessidade. E isso se dá entre diálogos. Como você vai saber como melhorar a sua cidade, a sua sociedade, se você não se preocupa, não caminha nela, não olha para ela e não se movimenta nela? Você não vai saber. Então, assim, quando a gente fala de atingir o ser humano na esfera social, isso tem muita coisa envolvida. Porque às vezes você vai precisar mexer em estrutura. Às vezes você vai precisar mexer na estrutura da educação. Você vai precisar mexer na estrutura da segurança pública. Não é para você se aliar a partir do A, B ou C. A gente está falando aqui de reino de Deus. Mas você precisa entender de que a missão ela é integral. E a cidade é alvo da missão de Deus. E nós fomos chamados para caminhar na missão de Deus. E a gente compreende o ser humano como um todo porque Jesus fez assim, certo? Jesus, quando o povo teve fome, multiplicou pão e peixe para que eles comessem. Jesus disse que quando nós não fizéssemos a um de seus pequeninos, nós não estaríamos fazendo a ele. E ele coloca várias situações. Eu estive preso, estive nu, tive fome, tive sede, tive frio. Então são várias situações que colocam a gente na área ativa da igreja. Então a gente precisa entender que a gente precisa caminhar de forma mais coerente e de forma mais relevante, de modo que a nossa fé ela seja realmente útil na região onde a gente está inserido, na localidade onde as nossas igrejas estão plantadas. O que a gente promove? Culto? Só isso não adianta, porque a fé sem obras ela é morta. E aqui, quando coloca nessa condição, fala de você fazer algo. Você viu a necessidade é sincera, estando em você a condição para poder atuar naquilo dali, pronto. Se você não fizer, a Bíblia diz que você está pecando. Porque aquele que sabe fazer o bem não faz, nisso comete pecado. Qual é a nossa dificuldade hoje? Nossa dificuldade é que nós estamos acomodados nos bancos das nossas igrejas, pregando e discursando sobre amor o tempo todo, mas a gente não consegue mais transmitir esse amor de forma prática. Por quê? Porque se a gente ama, a gente faz. Se a gente ama, a gente cuida. Se a gente ama, a gente manifesta esse amor em obras. Vamos lá, mais um pouquinho. Até aí tá dando para entender, irmãos? Estão conseguindo entender? Vinícius, Felipe, Rodrigão está aqui assistindo a gente também. Então, resumindo, o que seria caminhar na integralidade da missão? É você trabalhar para que o evangelho ele seja manifestado ali em todas as áreas, certo? É você ser um agente de transformação na sociedade, isso como indivíduo e isso como igreja. É olhar para o que precisa ser feito e meter a mão para fazer isso para que o nome de Deus seja glorificado. Satanás ele ganha muito espaço na cidade, na sociedade, por quê? Porque as igrejas se enclausuram,
elas trabalham com fim em si mesmo, trabalham para si. A ideia é de colonizar pessoas, a ideia é pegar dali e botar aqui dentro, dali e botar aqui dentro e fazer volume. A gente precisa mudar nossa mentalidade e a gente precisa caminhar na missão de Deus para que a coisa funcione, para que aquilo seja feito de forma coerente e de forma relevante. E a gente vai ver, ó, Jesus, a movimentação de Jesus. Jesus estava, às vezes, com os discípulos, com 3, né? Depois, há momentos que Jesus estava com os 12, há momentos que Jesus estava com as multidões, e há momentos que Jesus estava sozinho, contemplando a Deus, ali, o momento dele. E a gente precisa caminhar nessa direção. A gente precisa começar a ser luz aonde a gente mora. Aonde a gente mora. E aí eu falo de muitas questões quando eu estou tratando desse assunto, porque, por exemplo, eu tenho uma igreja numa rua que não é asfaltada. Eu posso ser luz para que aquela rua seja asfaltada e isso traga algum tipo de transformação na vida das pessoas que moram ali? Tanto posso quanto devo. Tanto posso quanto devo. Romanos diz assim, ó, a humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eu vejo problema aonde a minha igreja está. Ruas com as luzes apagadas. Os postes não iluminam. Rua sem asfaltar, esburacada. Coleta de lixo que não acontece. Tudo isso interfere na vida daquela comunidade ali. Mas eu, como igreja, amo a criação de Deus e tenho a cidade como alvo de Deus, eu vou meter a mão naquilo dali para poder fazer. Se a gente não enxergar a missão como integral, a gente vai achar que a missão é entregar panfleto na rua. Não desmerecendo quem faz, mas o nosso trabalho é limitado. E às vezes você não vai conseguir trabalhar com aquilo que realmente precisa ser feito. Por quê? Porque como é só orar, entregar papel e dar uma palavra, você nunca vai se envolver nas demandas para saber o que realmente precisa ser feito. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui para os senhores e para as senhoras. Você sabe dos problemas da cidade onde você vive? Vou deixar outras. Você sabe qual o tipo de problema que as pessoas que estão à sua volta, que são o seu alvo de evangelismo, passam? O que elas precisam? Você já pensou nisso? Já olhou por essa perspectiva? Porque, por exemplo, quando eu vou para a rua para fazer o trabalho com morador em situação de rua, que a gente desenvolve aqui em Brasília, a gente senta com os moradores de rua, a gente conversa. Na conversa a gente pergunta como eles fizeram para parar ali, o que aconteceu. E identificando o problema, a gente já entra com uma palavra direcionada e com auxílio quando cabe o auxílio. E aí a gente consegue fazer algo realmente relevante. Por quê? Porque a gente entendeu o problema, a gente viu, agora tem a possibilidade de ser luz ali. Não adianta você querer dar um copo d'água para quem não está com sede, se o problema é fome. Mas se você não se relaciona, você não vai saber. Às vezes a pessoa não precisa de comida. Por exemplo, tem morador de rua que a gente chega com a alimentação, não, estou satisfeito, não precisa não. Mas quer conversar porque se sente excluído da sociedade, se sente isolado, se sente um ninguém. Aí você para, ouve, deixa a pessoa falar, escuta o que ela tem a dizer, conversa, e aí a gente começa a ter para onde direcionar, a ter o que fazer. Então a missão integral, ela tem a intenção de atingir o ser humano como um todo. A gente não quer só o coração do ser humano. A gente quer tirar ele do inferno, mas a gente também quer tirar o inferno dele. Porque o que adianta a gente ganhar? Ganhei uma alma para Jesus, aleluia. A pessoa miserável, lascada, não tem nada, está jogada, não tem força para levantar. Eu vou levar essa pessoa para a igreja e estender ela como um troféu, falar: ei, levei para Jesus.
tiramos ela do inferno, mas você olha para a vida da pessoa, o inferno está lá ainda. Ela sai do inferno, mas o inferno não sai dela. Então a nossa intenção com a integralidade da missão não é só tirar a pessoa do inferno, é também tirar o inferno da pessoa. É trazer o ser humano de volta à vida para que ele possa existir com dignidade e não somente viver. Então, com isso, para praticar a missão integral, você vai ter que praticar o Evangelho. Você vai ter que praticar o Evangelho. E o Evangelho ele é relacional. E aí eu trago isso por quê? Como que a gente vai fazer isso por pessoas que a gente não conhece, se a gente não consegue entender a missão integral e praticá-la com nossos próprios irmãos? Porque Tiago disse aqui, ó, se não prover o alimento para o corpo, a roupa para o corpo, que proveito tem nisso? Mas como é que a gente vai saber se nossos irmãos estão precisando se a gente não pergunta? Se a gente não se relaciona? Se a gente não conhece? Como a gente vai ser um agente de transformação na sociedade se tem pessoas do nosso lado e a gente deixa perecer? Como a gente vai ser um agente de transformação na sociedade se o nosso egoísmo fala mais alto? Primeiro eu, primeiro para mim. Eu preciso ser abençoado. E eu esqueço que evangelho é partilha. Que se o Pai é nosso, o pão é nosso. O pão não é só meu. E se eu tenho um pão sobrando na minha mesa, esse pão não está sobrando, ele é de alguém que eu não enxerguei. Que eu não enxerguei. Então a gente precisa entender que o evangelho ele precisa atingir o ser humano todo. Todo. Para haver transformação de vida, tem que atingir o ser humano todo. E aí a gente vai conseguir trazer transformações significativas para os bairros que a gente vive, para a cidade que a gente está inserido, para a nossa própria igreja. Para a nossa própria igreja. A missão integral, ela coloca a igreja como uma agente de transformação na sociedade de forma ativa. É uma igreja que não só prega, mas é uma igreja que vai e faz. Uma igreja que tem a intenção de agir. Entendeu? É uma igreja que está ali querendo agir. É fé e obras. Fé e obras. Fé e obras. Em Efésios 2, 8 e 9 e 10 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não vem pelas obras para ninguém se gloriar. Versículo 10 diz assim: pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, se somos salvos em Cristo, fomos chamados para caminhar no caminho de boas obras. E que caminho de boas obras é esse? É o caminho da promoção do bem. É o caminho da promoção da justiça. E aí você vai entender o seguinte: você foi chamado para ser luz no mundo e sal na terra. E para ser luz do mundo e sal na terra, você vai se envolver com questões que a igreja atual às vezes se cala. Você vai se envolver com questões, por exemplo, de racismo, de homofobia. Por quê? Porque você vai levar o evangelho, você vai levar a luz. E tudo que for estrutura de pecado vai ser combatida por você. E não é só o pecado do indivíduo, é o pecado na estrutura. Então a gente vai levar uma conscientização através do evangelho. É caminho de boas obras, é prática do bem, é o reino de justiça. É colocar todo mundo no mesmo patamar para terem o mesmo ponto de partida. E é que nem os apóstolos faziam lá em Atos, né? Que as pessoas pegavam e depositavam o seu dinheiro aos pés dos apóstolos e eles repartiam a cada um segundo a necessidade.
Então, tipo assim, tem um camarada que já está lá na frente há anos-luz, esse daqui não. E o que está aqui não está na mesma velocidade, o que a gente vai fazer? A gente vai promover algo para que esse daqui tenha condições de chegar lá, junto com aquele que já está lá na frente. Aquele precisa menos, esse precisa mais. É assim que a gente vai trabalhar. Beleza? Meus irmãos, esse é só um pouquinho do assunto para gerar uma discussão, um pensamento. Tá? Se você puder, pesquisa um pouco sobre o Pacto de Lausanne, aí é bacana. Quiser depois me procurar para bater um papo sobre esse assunto de forma mais profunda, a gente está aqui. Beleza? Espero ter contribuído com a fé dos irmãos, espero ter contribuído aí para o crescimento de cada um que participou conosco. Tá bom? Quero deixar aqui meu abraço para todos vocês que participaram. Vou orar aqui para a gente poder terminar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Peço a Ti, Senhor, que Tu venha iluminar essa palavra nos nossos corações e que possamos agir de conformidade com aquilo que está escrito. Agir de conformidade com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, toma cada um que participou dessa live, cada um que participou conosco, Senhor, e que seja de grande valia e crescimento para os nossos irmãos. Que possamos despertar para o chamado, que possamos despertar, Senhor Jesus, para o caminho de boas obras e, Senhor, que possamos, Pai, estabelecer Teu senhorio em todas as esferas da sociedade. Assim nós te pedimos e te agradecemos não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Galera, obrigado aí vocês que assistiram, você que não me conhece, eu sou o pastor Rafael Mendes e até a próxima. É nóis.